Olá, tudo bem com vocês? Eu já tive o privilégio de conhecer alguns de vocês, mas acredito que para a maioria esse é nosso primeiro encontro. Eu sou a professora Leiliane e nós vamos trabalhar com o componente curricular matemática. Nesse período de pandemia, nós estamos nos adaptando com esse novo estilo de vida, né? Todo mundo tendo que usar máscara, manter distanciamento social, é tudo muito novo. Estamos nos adaptando com a forma de estudar, com a forma de aprender. Essa pandemia pegou todos nós de surpresa, mas todos juntos podemos aprender nesse novo formato, mesmo estando distantes um do outro. E agora já podemos começar nosso encontro de hoje. Trabalharemos com a adição e a subtração e aprenderemos um pouco a relação que essas duas operações têm entre si. Vamos aprender a calcular e a relacionar essas duas operações. E para começar, você vai ver algumas imagens na nossa telinha. Observe essas ações a seguir. Temos a ação de abrir e fechar uma porta da casa, subir e descer uma escada, colocar e retirar o caderno na mochila, abrir e fechar o zip da mochila. Todas essas ações mostram situações em que você faz e que você desfaz alguma coisa. Podemos acrescentar também o uso da máscara, né? Você coloca e você tira a sua máscara. Essas ações têm muito a ver com a matemática também. Na matemática isso também acontece. Porque numa operação de adição, por exemplo, você junta e na subtração você tira. Então nós podemos concluir que na matemática, o que uma operação faz, a outra operação desfaz. Essa é a relação que uma operação tem com a outra. Nós vamos começar, para você entender bem o que eu estou falando, com um exemplo que vai aparecer aí na sua telinha. Numa cesta de fruta, nós temos 6 laranjas e 12 bananas. No total, então, nós temos o quê? 18 frutas na cesta. E isso representando na linguagem matemática, nós temos que 6 mais 12 é igual a 18. Estamos juntando as laranjas e as maçãs. Da mesma cesta, o Bruno, ele comeu as 6 laranjas. E aí, com quantas frutas nós vamos ficar no total nessa cesta? Isso nós podemos representar na linguagem matemática, tendo que as 18 frutas que tínhamos, nós vamos retirar 6, porque o Bruno comeu, e vai sobrar quantas frutas? 12 frutas. Você observou que na primeira situação, onde nós precisamos juntar as frutas da cesta, nós utilizamos uma adição. Na segunda situação, onde o Bruno comeu as frutas, nós precisamos retirar frutas daquela cesta. Então, nós utilizamos uma subtração, 2 operações que são opostas entre si. Então, vamos lá. Nós dizemos que 2 operações são inversas quando elas são opostas, ou seja, ao contrário, né? Nesse caso, na adição, nós acrescentamos e na subtração, nós tiramos. Então, a gente pode afirmar com isso que o que a adição faz, a subtração desfaz e vice-versa. Como você viu naquelas primeiras imagens, o ato de subir e descer uma escada, né? De colocar e retirar o material de uma mochila. O que um faz, o outro desfaz. Você viu no slide anterior que nós tínhamos 2 operações, que nós vamos ver mais uma vez. Uma operação de adição, que nós utilizamos o sinalzinho de mais, e na subtração, que nós utilizamos o tracinho, né? O sinal de menos. E nós vamos relembrar agora os termos dessas operações. Na adição nós temos a parcela, que é a primeira parte da adição, o primeiro número. A segunda parcela, que é o segundo número, que é aquele que fica embaixo do primeiro número, e o resultado da adição, que se chama soma ou total. Na subtração, nós temos o primeiro número, é chamado de, quem lembra? Minuendo. E o segundo número, que fica logo abaixo do primeiro, é chamado de subtraindo. E quando a gente resolve a nossa continha, né, nós temos um resultado na subtração que é chamado de resto ou diferença. Agora, para mostrar que você entendeu um pouquinho do que eu estava falando, nós vamos resolver algumas questões. Você agora vai pegar o seu lápis, a sua borracha e o seu caderno, porque você vai participar comigo agora fazendo os cálculos. Vamos lá?
Temos um primeiro probleminha que está aparecendo aí na sua tela. Pedro tem 18 anos e seu pai tem 56. A soma das idades dos dois é igual a... Temos 4 opções de resposta. Letra A, 18 anos. Letra B, 38 anos. Letra C, 56 anos. E letra D, 74 anos. Agora é a sua vez de resolver. Está bem fácil. Vamos lá. Veja que, para resolver essa situação, será necessário você juntar a idade de Pedro com a idade do seu pai. Enquanto Pedro tem 18 anos e seu pai 56 anos. E para juntar esses dois números, nós vamos fazer uma operação de adição. Isso mesmo. Pegaremos a idade do pai de Pedro mais a idade de Pedro. E vamos juntar as duas. Aí você me pergunta, professora, por que você colocou a idade do pai de Pedro antes da idade de Pedro? Porque, como na adição, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado, nós podemos trocar. E neste caso, a troca é feita porque é interessante você deixar o número maior na primeira parcela e o número menor na segunda parcela. Vamos resolver. Como você já aprendeu, para resolver uma continha, nós sempre começamos pela unidade. Então, vamos começar aqui. Nós temos 6 unidades mais 8 unidades. Vamos juntar. Se nós fizermos pelo aquele jeito que você aprendeu lá no segundo, no terceiro ano, em que você coloca 6 e coloca mais 8, você vai ver que você não tem esse tanto de dedos na mão, né? Então, nós vamos precisar usar mais dedos. O que nós vamos fazer? Vamos guardar um número na cabeça e o outro nós vamos colocar na mão. Vamos lá. O número 6 você vai guardar na cabeça. Gravou? 6. O número 8 você vai colocar na sua mão. Então, vamos lá. Qual o número que está na cabeça? 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Temos aqui, então, 14 unidades. Só que você não pode colocar as 14 unidades aqui. Você teria que usar uma dezena. E como aqui não é dezena, é unidade, o 14, nós vamos subir a unidade que ficaria para juntar com as dezenas. Vamos subir uma dezena. Vamos agora juntar 1 mais 5, 6, mais 1, 7. Então, nós chegamos aqui à alternativa correta, que é a letra D. A soma das idades de Pedro e de seu pai é igual a 74 anos. E aí, você acertou? Eu acredito que sim, porque essa estava muito fácil, né? Vamos para outra questão agora, para você aprender ainda um pouco mais. Agora temos a soma das idades de Pedro e seu pai é 74 anos, não é? Você lembra? Juntamos, deu 74. Nós sabemos que Pedro tem 18 anos. Então, a idade do pai de Pedro é igual a opção A, 18 anos, opção B, 38 anos, opção C, 56 anos e a opção D, 74 anos. Você observou que essa segunda situação é o inverso da primeira? Na primeira situação, nós tínhamos a idade de Pedro e de seu pai e precisamos juntar as duas. Agora, já temos uma informação faltando aí. Nós temos a idade de Pedro, né, 18 anos, e temos a soma das idades dos dois, mas não temos a idade do pai de Pedro. Como é que nós vamos fazer? Olha só, você sabe que a soma da idade dos dois é 74 anos. E você sabe que a idade de Pedro é 18. Pensa comigo. Se você retirar desses 74 a idade de Pedro, o que vai sobrar? Isso mesmo, vai sobrar a idade do pai de Pedro, que é o que o nosso problema pergunta. Então, vamos subtrair 74 menos a idade de Pedro. O que sobrar vai ser a idade do pai de Pedro. Vamos resolver? Vamos separar
unidade da dezena, para que a gente começa sempre pela unidade. Aqui temos 4 menos 8. Pensa comigo, coloca 4 dedos na sua mão. Colocou? Agora tira 8. Eita, não dá. E aí? O que vamos fazer? Nós temos aqui 4 menos 8. Nós podemos inverter? Fazer 8 menos 4? Não, porque na subtração a ordem altera o resultado. Não vamos poder inverter. Mas nós temos aqui 7 dezenas. Dessas 7 dezenas, nós podemos tirar uma dezena. Se eu tenho 7 dezenas e eu retiro uma dezena, eu vou ficar com 6 dezenas. E aí você lembra que uma dezena é quantas unidades? 10 unidades. Então, 10, vamos puxar aqui. 10 unidades. Mais essas 4 unidades que você tem aqui, nós vamos ter 14 unidades. Então, por isso que a gente coloca aquele 1 pequenininho aqui, do ladinho. Porque são 10 mais 4, 14. Agora sim, você tem 14 e vai tirar 8. Então, vamos usar nossos dedos? 14 dedos na mão. Não tem como, não é? A gente só tem 10. E aí, como é que a gente resolve? Vamos usar o dedo dos pés? Não, não precisa. Você pode pegar o número 8, guardar na sua cabeça, igual lá a gente fez na continha de mais. Guarda o 8 na cabeça e vamos contar até chegar em 14. Vamos lá? 8 na cabeça. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 8 com 6, 14, né? Então, temos aqui que 14 menos 8 vai ser igual a 6. Agora, você lembra que nós não temos mais 7 dezenas, nós temos 6. E vamos tirar uma dezena. Então, temos 6 dezenas, você vai tirar uma, vai ficar com 5 dezenas. Pronto, encontramos a idade do pai de Pedro, 56 anos. Letra C. E aí, você acertou? E você observou que essas duas questões, uma é o oposto da outra? Na primeira questão, nós somamos a idade do pai de Pedro com a idade de Pedro e deu 74 anos. Fizemos 6 mais 8, 14. 5 mais 1, 6 mais 1, 7. Agora, na subtração, nós temos, olha só, observa comigo. O resultado da adição, nessa segunda operação, ele está aqui, no minuendo da segunda operação. A segunda parcela aqui da adição, ela continuou no mesmo lugar. E nós tivemos aqui que o resultado dessa subtração foi a primeira parcela da adição. Temos duas operações diferentes com os mesmos números. E aqui a gente pode ver que a adição e a subtração são operações inversas. Uma complementa a outra, é o contrário da outra. Uma é o oposto da outra. É isso aí. Espero que você tenha aprendido a nossa lição de hoje. Vamos recapitular? Hoje aprendemos que a adição junta e a subtração tira. O que a adição faz, a subtração desfaz. Nós aprendemos a resolver essas situações e entendemos que a adição e a subtração são operações inversas, opostas entre si. Na sua telinha vai aparecer alguns sites em que você pode entrar, estudar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre esse assunto. E não se esqueça de resolver todas as questões que estão na plataforma Homeschool. Você pode acessar da sua casa e se você não tiver acesso à internet, você pode estar indo até a escola e buscando esse material impresso para que você possa resolver e devolver na escola. Estude mais, aprenda mais.